Meus irmãos, graça e paz, satisfação revê-los aos sobreviventes da ceia de Natal. Essa época é uma época que normalmente as pessoas viajam, outras aproveitam para desfrutar da companhia dos seus entes queridos. Mas louvado seja Deus que nos dá a oportunidade de novamente nos reunir como família da fé para adorar publicamente o seu nome. Eu quero convidá-los para que abram a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 11. Esse será o texto base da mensagem dessa noite. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos, ao longo do sermão, ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Dentre as realizações de Cristo narradas na Bíblia, uma delas diz respeito à cura dos leprosos. Em certa ocasião, ao entrar numa aldeia, 10 leprosos saíram ao encontro do Salvador e gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Nosso Senhor se compadeceu e curou todos eles. Contudo, apenas um voltou para agradecer-lhe. Prostrado aos seus pés, aquele homem dava glória a Deus em alta voz, profundamente sensibilizado por sua restauração. Nesse momento, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Naquela ocasião, houve cura física e cura espiritual. A reação de Jesus ao homem que voltou para dar glória a Deus pelo milagre ocorrido em sua vida demonstra como o Senhor aprecia nossa sincera gratidão, como Deus valoriza que sejamos agradecidos. A gratidão é um elemento importantíssimo na vida cristã. É tão importante a ponto de existir um mandamento bíblico que diz, ou um versículo bíblico, se preferirmos assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Escreve Paulo à igreja de Tessalônica. É uma ordem. O versículo se encontra no imperativo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O ato de agradecer ao Senhor é o reconhecimento de que temos sido graciosa e generosamente abençoados por Ele. Essa prática traz benefícios que devem ser conhecidos ou recapitulados pela igreja, por nós, os filhos e as filhas de Deus. Ao agradecermos ao Senhor, somos abençoados. Aprendemos isso em Deuteronômio, livro que contém a repetição das leis dadas a Israel e as instruções que o Senhor dá ao povo quando mesmo se encontrava prestes a ingressar na terra de Canaã. Israel estava na planície de Moabe, separado de Canaã, terra prometida, pelo rio Jordão. Diante de Moisés havia uma geração diferente daquela que saíra do Egito. Aqueles homens e mulheres que tinham saído do Egito já haviam sido enterrados no deserto.
Portanto, Moisés tinha diante dele a geração que se apoderaria da terra de Canaã. E isso nos ajuda a entender o porquê do conteúdo do livro ser tão didático, tão pedagógico, tão instrutivo. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Deuteronômio, temos a recapitulação da jornada pelo deserto. Moisés recorda aos filhos daqueles que tinham saído do Egito como foi a caminhada, como foi a peregrinação, como foi a viagem. Os 40 anos desde o Sinai até a planície de Moabe, onde eles se encontravam. A parte central de Deuteronômio é a que cobre do capítulo 5 ao capítulo 30, que são os discursos ou sermões de Moisés sobre a lei do Senhor e a forma como Israel deveria obedecê-la. E do capítulo 31 ao 34, a seção final, nessa parte temos assuntos variados, a nomeação de Josué, por exemplo, como líder do povo, como substituto de Moisés, o cântico e a bênção de Moisés e a própria descrição da sua morte no capítulo final. Nosso texto, Deuteronômio 26, que vamos ler ao longo do sermão, se encontra no miolo, no meio do livro. Entre tantos tópicos, entre tantos assuntos que Deus decidiu tratar com Israel, há uma prescrição sobre como devemos expressar agradecimento ao Senhor. Isso demonstra que Deus se deleita com nossas ações de graça. Apesar dele não precisar de nós, ele quer que o agradeçamos. Mas a questão é como? É justamente sobre isso que vamos tratar e refletir nesta noite. Como agradecer a Deus? Todos nós, em sã consciência, reconhecemos que temos recebido muitas bênçãos, muitas dádivas, inclusive acabamos de contar quantas bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão. Então, me parece que está fora de dúvida, fora de discussão, que muitas têm sido as dádivas que Deus tem derramado sobre nós. Mas como devemos agradecer ao Senhor? Em geral, na nossa vida, a forma como fazemos as coisas é tão importante quanto as coisas em si mesmas. Não adianta ganhar dinheiro, é necessário ganhá-lo honestamente. Não basta ser casado, é necessário ser fiel ao cônjuge. Por sua vez, no que diz respeito a Deus e aos assuntos do seu reino, o como é tão importante como o que. Por exemplo, não é suficiente cultuar ao Senhor, mas é necessário cultuá-lo de acordo com as suas prescrições, de acordo com os seus princípios, segundo a sua revelação. Israel, o povo que recebeu essa porção do Senhor, essa porção bíblica, tinha essa noção, mas os povos ao redor de Israel, os povos cananitas, que habitavam Canaã, não tinham essa noção, essa perspectiva de como adorar a Deus. No Antigo Testamento, na época da antiga aliança, isto é, antes de Jesus, as pessoas acreditavam se relacionar com as divindades pagãs, com os deuses dos povos, segundo a sua própria imaginação. Os profetas de Baal tinham por costume se autoflagelar. Aqueles que se lembram do confronto entre Elias e os profetas de Baal, sabem que os profetas de Baal se dilaceravam, se cortavam, porque queriam assim agradar a Baal, que na realidade não era outra coisa senão a projeção da mente deles. Havia uma divindade pagã também na época do Antigo Testamento, Moloque. E Moloque, segundo as pessoas acreditavam, exigia o sacrifício das crianças, dos filhos. Inclusive, um rei ímpio da casa de Israel, Manassés, chegou a consagrar um de seus filhos a Moloque. E entre os caldeus, aqueles da Babilônia, os profetas da Babilônia, os profetas pagãos, claro, costumavam dormir no templo para que a divindade revelasse o futuro.
Isto é, os profetas da Babilônia acreditavam que, se eles dormissem nos santuários, junto aos templos, as divindades revelariam a eles o futuro do povo, da nação, da humanidade. Mas, no caso dos israelitas, diferente dos adoradores de Baal, dos servos de Moloque, dos caldeus, os israelitas tinham que viver em conformidade com as instruções dadas pelo Senhor. Quanto à gratidão a Deus, esse texto de Deuteronômio 26 nos ensina que devemos fazê-lo, primeiramente, com fé na sua provisão. Devemos crer que Deus não deixará de suprir as nossas necessidades, em relação não somente à próxima semana, não apenas em relação ao próximo ano, mas em relação ao nosso futuro de maneira geral. Notem o que é dito a partir do versículo 1 do capítulo 26, já mencionado, de Deuteronômio. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Aqui temos a prescrição para a festa das primícias. As primícias eram os primeiros frutos, os feixes de cereais novos. Ao consagrá-las, os judeus confiavam que o Senhor garantiria o restante da colheita, da lavoura. Os principais produtos eram o trigo e a cevada, mas também eram ofertados um tipo de milho denominado painço, lentilha e um cereal chamado espelta. Eram os cereais mais comuns naquela região. A festa das primícias, diferente da Páscoa, não foi celebrada no Egito e no deserto. É interessante observar esse aspecto. Era uma novidade para Israel. Ela jamais tinha sido celebrada. Israel passaria a celebrar a festa das primícias em Canaã, lugar bom para o cultivo, terra que mana leite e mel. Essa festividade marcava a nova vida do povo, que teria o privilégio de sobreviver do que cultivasse. No Egito, os israelitas eram escravos, plantavam para outros, não eram proprietários da terra, não eram donos da sua lavoura, da sua colheita. Tinham direito a uma pequena porção, que não era a melhor parte. No deserto, foram sustentados por pura graça do Senhor, através do maná, aquele pão delicioso que Deus mandava diariamente, mas que não podia ser guardado para o dia seguinte. Teve um espertão que tentou guardar o maná para o dia seguinte, o que é que aconteceu? Bichou, apodreceu. Porque Deus havia dito para recolher somente a porção do dia. Então, no deserto, Deus enviou maná, deu água e codornas. A oferta dos primeiros frutos, que o povo celebraria quando cruzasse o Jordão na terra de Canaã, era um ato de fé no cuidado de Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, como precisamos confiar nosso futuro ao Senhor. Quando os judeus plantassem, cultivassem a terra, cuidassem da horta, os primeiros frutos não deveriam ser consumidos por eles. Os primeiros frutos deveriam ser consagrados ao Senhor. Senhor, eis aqui as primícias. E esse ato simbolizava a fé de que Deus abençoaria o restante da colheita. Existem muitas situações na nossa vida que requerem
semelhante atitude. Quando saímos de casa cedo, ou iniciamos nossa jornada laboral dentro do próprio lar, é a realidade de muitos, na pós-pandemia, fazemos isso com a expectativa de obter o pão para a nossa família, ou não? Por quantos anos os pais dão suporte para que seus filhos estudem e se formem? Meus filhos acabaram de completar o primeiro ano na escola. Eu já estou um pouquinho cansado, eu e minha esposa. Ainda faltam aí pelo menos uns 22 anos até a faculdade. O que impulsiona os pais a tanto esforço para que seus filhos estudem? Os pais fazem isso para que seus filhos sejam alguém na vida, para que consigam caminhar com suas próprias pernas e sustentar suas famílias. Essa é a meta. Por que, por exemplo, nós erguemos templos, acolchoamos os bancos ou reformamos as dependências da igreja? Para que os crentes tenham melhores condições de se reunir. Porque oramos e lemos, além da Bíblia, livros doutrinários, teológicos, para crescer na fé, alcançar maturidade espiritual e pensar e agir como Cristo, o varão perfeito. Sempre que participamos da Santa Ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essas são algumas ações ou situações nas quais nós realizamos, e por isso são ações, realizamos algo, mas com os olhos no futuro. Por tudo isso, necessitamos fortalecer nossa confiança na providência divina. Paulo tinha tanta convicção disso que afirmou que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Todos nós somos uma obra em construção. Todos aqueles que já entregaram sua vida a Jesus Cristo, todos aqueles que foram selados, marcados pelo Espírito Santo, todos aqueles que estão nessa luta danada, difícil, de progredir na fé, de renunciar ao eu, de manter-se firme com os olhos em Cristo, carregando a cruz, renunciando ao próprio ego, todos estes, um dia, a obra que Deus iniciou, ela vai ser concluída, vai ser acabada em nossas vidas. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé, lembrar que a vida não se resume ao dia de hoje, à experiência do presente. E que coisa maravilhosa saber que a Bíblia nos ensina como devemos fortalecer a nossa fé. De que maneira, pastor? Porque é fácil, talvez, para o senhor, pastor, falar de fé, porque o senhor estudou no seminário, o senhor expõe a Bíblia, o senhor já tem muitos anos de igreja. Não é fácil não, irmão. O maravilhoso é que a Bíblia, ela tem lições para todos nós. E como nós podemos fortalecer a nossa fé? Primeiramente, pedindo a Deus que fortaleça a nossa fé. Numa ocasião, os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Se nós precisamos de fé, assim como de sabedoria, podemos suplicar ao Pai, e Ele, de maneira generosa, vai conceder esse pedido, porque glorifica o nome dEle. Uma segunda atitude que devemos tomar, empreender, para que a nossa fé seja fortalecida, é ler e meditar nas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos sobre aquilo que Deus fez na vida de homens e mulheres, na vida do seu povo, a nossa fé é fortalecida. Se Deus cuidou de Moisés, se Deus cuidou de Josué, se Deus cuidou de Ana, se Deus cuidou de Raabe, se Deus cuidou de Davi, se Deus cuidou de tanta gente, por que Ele não pode cuidar de nós?
Ele também cuida de nós. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós a escutamos, a nossa fé é fortalecida, é exercitada. E também, meus irmãos, nós podemos saber, como já foi mencionado de alguma forma, o que Deus fez na vida dos nossos pais espirituais. Tal como aparece, por exemplo, no Salmo 78. O que ouvimos e o que nos contaram nossos pais, nós vamos contar a esta geração. A falta de fé no cuidado divino tem implicações na nossa vida. Aqueles que têm pouca fé têm dificuldades para ser bons mordomos. Diante de Deus, todos nós somos administradores. Deus coloca em nossas mãos recursos. Coloca o recurso do tempo, coloca o recurso da saúde, coloca aqueles que são pais, os filhos, para que sejam orientados, instruídos e educados. Deus te deu um trabalho, se você não está trabalhando, você pode orar e Deus pode intervir e abençoar você com o trabalho. Deus coloca em nossa conta, em nosso bolso, o salário, o pão material. Alguns têm dificuldade para dizimar porque têm pouca fé. Têm dificuldade de crer que aquilo que eles depositam no gasofilácio ou fazem a transferência através dos meios digitais, pensam que isso vai fazer falta. Irmãos, quando nós entregamos para Deus aquilo que Ele exige, isso não jamais faz falta. Deus abençoa por graça. Não é porque nós estamos numa barganha com o Senhor. É um toma lá da cá. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Isso é bobagem, isso aí é pura estupidez. Deus honra a sua própria palavra. Por isso que Deus orientou o povo a celebrar a festa das primícias. Por quê? Porque os primeiros frutos não fariam falta. Por quê? Porque a colheita seria abundante. Então, a primeira forma de agradecer a Deus é com fé na sua provisão. Você está aqui hoje porque Deus cuidou de você ao longo de 2022. E não apenas de 2022. Porque a maioria de vocês não nasceu em 2022. Deus tem cuidado de nós ao longo dos anos e continuará fazendo isso por amor ao seu nome, por amor ao seu povo, por amor à sua igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, primeira lição que o texto nos ensina sobre como agradecer a Deus, com fé na sua provisão, com fé no seu cuidado. É um ensinamento que nos projeta para o amanhã, para o futuro. Mas o texto continua e nos apresenta uma segunda maneira, um segundo princípio sobre como agradecer a Deus, com testemunho acerca do seu cuidado no passado. Notem o que o texto diz a partir do versículo 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus. E dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Segunda forma de agradecer a Deus, com testemunho acerca do seu cuidado. Arameu, que aparece aqui no versículo 5, se refere a Jacó, que descende de Abraão, que viveu em Ur dos Caldeus, a região dos arameus, como se qualificavam as pessoas que habitavam naquela região. A festa das primícias, como as demais grandes festas do Antigo Testamento, Páscoa e Tabernáculo, tinha como objetivo atestar o favor de Deus para com Israel.
era um poderoso recurso pedagógico para as novas gerações. Haja vista que, nessa época, o Antigo Testamento, essa época era caracterizada pela oralidade e não pela escrita. Pastor, seja mais claro, vou tentar ser. Hoje, praticamente todas as pessoas que estão aqui são alfabetizadas, sabem escrever. Algumas até abandonaram caneta e papel, agora só usa mesmo o teclado, a tela, o toque. Mas nessa época de Moisés, pastor, que época é essa? Mais ou menos 3.400 anos, 3.300 anos de diferença, de distância para a nossa época. As pessoas não tinham papel, caneta ou recursos tecnológicos como hoje nós temos. Como o processo de ensinamento acontecia? Através das histórias que eram contadas de pais para os filhos, tradição oral, verbalização, discurso. As palavras eram repetidas, eram faladas, eram repetidas, à exaustão, até que as pessoas memorizassem certas porções da palavra de Deus. Então, nessa época de oralidade, as festas tinham um poder, tinham uma eficácia muito grande para ilustrar a obra de Deus, o favor de Deus na vida do seu povo. A Páscoa celebrava a milagrosa proteção da última praga, a morte dos primogênitos. A Páscoa foi instituída por ocasião da última praga. Foram mortos todos os primogênitos do Egito, mas os primogênitos de Israel foram preservados, por quê? Porque o sangue do cordeiro havia sido passado nos umbrais das portas. Por sua vez, a festa dos tabernáculos rememorava a peregrinação no deserto. O que era a festa dos tabernáculos? Durante alguns dias, as pessoas faziam uma espécie de cabaninha, tomavam aí os ramos das palmeiras, para ilustrar o quê? Para mostrar às gerações, aquelas gerações, aos filhos e aos netos, que houve um tempo em que o povo de Deus habitou em cabanas, em tendas, que foi justamente a época da peregrinação no deserto. Então, a Páscoa celebrava a libertação do Egito. Tabernáculo, a festa de tabernáculos, o tempo no deserto. E a festa das primícias? Indicava os humildes começos de Jacó, o patriarca, aquele que desceu para o Egito para não morrer de fome. Por quê? Porque José, seu filho, já estava no Egito. E ele chegou ali com mais ou menos 70 pessoas, de maneira muito modesta, de maneira muito humilde. Deus abençoou Jacó e a sua prole, e a descendência de Jacó se transformou numa multidão, de tal maneira que chegou a um ponto que os egípcios temeram a quantidade de israelitas vivendo no próprio Egito. Portanto, a festa das primícias indicava os humildes começos de Jacó e de sua família no Egito, e como Deus escutou o clamor de seu povo, libertando-os da escravidão e dando-lhes a terra de Canaã, porque antes eles não tinham um local, uma terra para se estabelecer. O povo de Deus sempre tem motivos para render-lhe ações de graças. O salmista sabia disso e declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quantos benefícios têm sido derramados em nossa vida? Já fizemos menção, não custa repetir. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Se a gente tivesse que listar, que elencar, que anotar a quantidade de bênçãos recebidas ao longo desse ano, ficaríamos absolutamente surpresos, impressionados com as múltiplas formas do cuidado de Deus para conosco. Eu já mencionei a vocês que eu fui pastor na Grande São Paulo durante uns anos, na igreja de Itapecerica da Serra,
E ali em Itapecerica da Serra, por ocasião do mês de novembro, no dia de ação de graças, a gente realizava um culto. E eu avisava o povo da igreja, a gente vai fazer esse culto, é proibido pedir qualquer coisa nesse dia. Porque nós somos verdadeiros pidões. A gente passa o ano todo pedindo, dia após dia a gente pede, e não é pecado pedir. Mas eu desafiava a igreja, nesse dia você vai se organizar, vai se programar, programa o chip aí. Somente a gente vai agradecer, contar as bênçãos. Aí a gente até que começava bem a reunião, a atividade, mas lá no meio um irmão já aproveitava para fazer um pedido de oração. Eu falei, não, irmão, por favor, hoje é só para contar as bênçãos. Era uma situação muito agradável. Eu me lembro que o reverendo Jorge Canelhas, que também foi professor do pastor João Geraldo, no seminário JMC, contou uma experiência que ele teve no interior de São Paulo. Não sei se o reverendo Geraldo vai lembrar dessa experiência. Contou sobre o irmão Graças a Deus. Havia na igreja onde o reverendo Canelhas era pastor, um irmão que praticamente em cada frase que ele dizia, ele dava graças a Deus. Ele dizia graças a Deus. E aí, meu irmão? Como é que foi a semana? Graças a Deus, muito boa. E aí, meu irmão, já almoçou? Graças a Deus, já. E esse irmão metia a expressão graças a Deus em tudo que ele dizia. E o pastor Canelhas ficou preocupado da seguinte maneira, será que esse irmão não está falando o nome de Deus em vão? E um dia o pastor Canelhas, com muito cuidado, foi conversar com esse irmão, dizendo, irmão, você não acha que fala muito graças a Deus? Irmão pastor, eu vou lhe contar um pouquinho da minha história. Pastor, eu não era crente, eu odiava crente. E Deus fez uma obra na minha vida. E hoje eu tenho prazer de ir à casa do Senhor. Pastor, eu traí a minha esposa. Pastor, eu cheguei ao ponto de não gostar que os meus filhos fossem à igreja acompanhando minha esposa. E começou a enumerar as tantas coisas que ele fazia, que eram contrárias à palavra de Deus, porque ele de fato não amava o Senhor. E aí, depois de enumerar tantas coisas que ele fazia e que Deus mudou o coração dele, ele perguntou ao pastor, o senhor entendeu, pastor? E o pastor disse, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma segunda lição que esse texto nos ensina é que nós devemos testemunhar, contar as bênçãos, compartilhar com as pessoas aquilo que Deus já realizou em nossa vida, em nossa família. Aliás, essa é uma excelente maneira de evangelizar. Existem pessoas que têm dificuldade de evangelizar. Fale o que Deus fez na sua vida, o que Ele tem feito na sua história, no seu lar, no seu casamento. Conte as bênçãos. Fale desse Deus que tem cuidado de você de maneira maravilhosa. Isso é bíblico. É dar testemunho da graça dele em você e na sua casa. Finalmente, já temos aprendido que, para agradecer a Deus, devemos fazê-lo com fé na sua provisão, com testemunho daquilo que Deus realizou. E há um terceiro princípio aqui, com adoração à sua pessoa. Versículos 10 e 11. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Terceiro princípio é adorar a pessoa de Deus, adorar o nome do Senhor. O conceito de adoração se presta a muita confusão em nossa época. É uma palavra muito mal interpretada. Normalmente, esse não é o caso dos membros da Igreja do Cruzeiro, as pessoas associam a adoração à música, em conjunto com outro termo geralmente mal interpretado, louvor.
Na cabeça de muita gente, louvor e adoração são palavras que têm a ver com o culto público, ou mais exatamente com aquilo que elas chamam de ministração. Na realidade, a adoração não tem nada a ver com música, ainda que a música possa ser usada como meio de adoração ao nome do Senhor. Nós podemos adorar a Deus sem ser através da música. Nós podemos pedir para que o irmão faça uma oração de adoração, ocasião na qual o irmão vai louvar a Deus por aquilo que Ele é, mencionar os atributos de Deus, sem cantar durante a oração. Nada contra a música. É possível adorar a Deus por meio da música? Com certeza. Maria, né? Minha alma engrandece ao Senhor. A própria maneira como o texto aparece na Bíblia, a posição dele, já demonstra que aquilo ali é uma poesia. Só que adoração não quer dizer necessariamente música, louvor não quer dizer necessariamente música. Adoração é prostrar-se diante de Deus, não necessariamente de forma física, mas de coração. Adorar a Deus é submeter-se a Ele, agradando-lhe e dando-lhe toda a glória. Na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, Jesus ensinou àquela mulher e a nós, porque o texto foi preservado para a nossa edificação, que os que adoram a Deus o fazem em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade é obedecer ao Senhor, é renunciar à carne e andar no espírito. Das muitas coisas que poderiam ser ditas a esse respeito, eu quero comentar rapidamente duas. Primeira delas, assim como o Senhor nos orienta à reconciliação com o nosso irmão antes de trazer a oferta ao altar, e afirma que não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, a oferta das primícias não deveria estar separada da piedade, do temor reverente. Em outras palavras, muito mais importante que dizer obrigado, Senhor, é caminhar em santidade de vida. Segunda coisa que eu quero comentar ou destacar, devemos educar nossa mente e boca para tributar a Deus as benesses ou benefícios espirituais e materiais que temos recebido de sua boa mão. Isso é um recurso bíblico para viver de maneira digna. O louvor a Deus é um antídoto contra o pecado. Escutem o que a Bíblia nos diz na carta de Paulo aos Efésios. A Bíblia diz que nenhum libertino ou impuro ou avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus, e que a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Que coisa interessante. Paulo diz assim, evitem a impureza, evitem a avareza, a mesquinhez, evitem certas piadas, conversação torpe, palavras, termos que não glorificam a Deus, que não edificam. Evitem coisas inconvenientes. Em vez dessas coisas, deem ações de graças. E nesse mesmo capítulo 5 de Efésios, Paulo esclarece como realizar essas ações de graças. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, para que falemos entre nós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, faz-se necessário ler e memorizar as Escrituras, para que a palavra de Deus esteja em nosso coração e em nossos lábios. Em nosso texto, Deuteronômio 26, adorar a Deus e alegrar-se nele caminham juntos. Notem, última frase do versículo 10. As porás perante o Senhor
né, porás as primícias, teu Deus, te prostrarás perante ele, alegrar-te-ás por todo o bem. Isto é, adorar a Deus e alegrar-se nele são duas coisas que devem andar juntas. É possível louvar a Deus, inclusive em circunstâncias tristes, mas é bem melhor fazê-lo com alegria. O teólogo Karl Barth afirmou que a alegria é a forma mais simples de gratidão. Meus irmãos e irmãs, para concluir, se a fé na provisão nos projeta ao futuro, e se o testemunho nos remete ao que Deus fez no passado, adorar o seu nome não é para amanhã, nem ontem, mas para o tempo chamado hoje. Em outras palavras, esse texto é tão maravilhoso, é tão rico de significado, que ele nos orienta em relação ao passado, contar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Ele nos instrui em relação ao futuro, crê que Deus continuará cuidando de nós, mas ele também nos conclama a adorá-lo hoje, com reverência e com alegria.